Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos dar mais um início aí a uma live da Faculdade Visconde de Cairu. O pessoal está chegando. Importante é entrar aí, ficar confortável na sua cadeira, na sua poltrona e acompanhar conosco essa live. É um projeto que a Cairu lançou desde abril e está acontecendo diversas lives. A proposta é discutir temas relevantes que passem por diversas áreas do conhecimento. Esse aqui é um projeto de extensão que a Cairu lançou, e a ideia desse projeto é justamente oferecer para a comunidade conhecimento. É um projeto gratuito e um projeto de extensão. Espera aí que eu vou aqui convidar o nosso webconferencista, que ele vai entrar aqui conosco. Pronto. Convidei aqui Edísio Freire. Daqui a pouco ele entra conosco aqui. Pronto. Edísio já está na tela aí. Olá, Edísio. Tudo bem? Olá, professor. Pronto. Boa tarde, muito obrigado aí pelo convite, viu? Um prazer estar aqui com vocês. Tranquilo. Vou fazer aqui a introdução, depois ele apresenta e a gente começa o nosso bate-papo. Maravilha. Ótimo. Bem, pessoal, então esse é um projeto de extensão que a Cairu oferece à comunidade, já que a faculdade está sustentada em 3 pilares importantes, que é a questão de extensão, pesquisa e ensino. Extensão, esse aqui que vocês estão vendo, é o momento que a faculdade abre as portas para vocês, independente do público ser interno ou externo, a gente está aqui oferecendo serviços. Então, a Cairu tem vários projetos de extensão, tem o imposto de renda, que o pessoal de contábeis dá um auxílio na declaração de imposto de renda. Tem eventos como acontece no curso de psicologia, que tem a clínica, que dá atendimento gratuito, enfim. E aqui também é um momento de extensão, de vocês trocarem experiência, conhecimento conosco. A outra vertente, o outro pilar é a parte de pesquisa. Então, aqui acontecem alguns projetos, como iniciação científica, projeto integrador, nós temos uma revista onde aluno e professor também publica artigos, e a questão de ensino, que são os cursos que a Cairu oferece, curso de graduação, de pós-graduação, de extensão, então tem uma variedade de cursos. Quem está pensando aí fazer o vestibular 2020.2, aqui pode ser opção. Nós temos cursos na área de graduação, ciências contábeis, direito, psicologia, pedagogia, serviço social. Tem também a graduação tecnológica, curso de análise de sistemas, gestão comercial, gestão de RH, logística e gestão financeira. Falando nisso, gente, o tema de hoje tem tudo a ver com gestão financeira. A gente vai falar sobre planejamento e educação financeira em tempos de pandemia. Então, sempre é bom falar sobre organização financeira, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo uma situação muito atípica, a gente vê uma escassez de dinheiro, então se organizar é preciso, é necessário. Então, o nosso bate-papo aqui com o Edísio vai ser sobre isso. Então, vocês fiquem à vontade aí para participar, estou vendo que o pessoal está entrando, né? Isso é bom. Vamos começar o final de semana aí com o pé direito. E vou apresentar o nosso amigo aqui, Edísio Freire. Edísio é formado em economia, tem especialização em educação financeira e política e estratégia, tem MBA em gestão pública e empresarial, finanças, controladoria e auditoria, atuou como gerente geral da Frigoalas, frigorífico regional de Alagoinhas, auditor contábil da Prefeitura Municipal do Santo Antônio de Jesus, diretor do Tesouro da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, diretor administrativo do Hospital Municipal de São Francisco do Conde, coordenador do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Maragogipe,
coordenador do projeto da FAPES, que é Fundação de Administração e Pesquisa Econômico-Social, professor universitário em diversas faculdades. Atualmente é professor da pós-graduação da Oxal e sócio-diretor da Edísio Freire, prestando serviço de consultoria e planejamento financeiro. E nas horas vagas, para quem não sabe, ele também é garoto propaganda. Então ele é convidado aí para dar entrevista nos principais telejornais. Se você não está reconhecendo ele, é porque ele não está com maquiagem hoje, mas esse aí é o próprio Edísio Freire. Diego, eu sei aqui, né, o currículo aqui vasto, e eu tive que fazer um recorte, porque senão a gente ia tomar a live toda. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Viu? Agradeço a sua participação logo de começo. É um grande prazer falar com você, uma pessoa que tem conhecimento na área financeira, e a gente vai bater esse bate-papo aqui com o pessoal. Obrigado aí pela sua participação, Edísio. Eu que agradeço, Léo. Obrigado a todos os participantes que estão aqui chegando, estão aqui entrando na nossa live, para esse bate-papo, né? Falar de um tema tão atual, tão importante nesse momento, que o mundo vem vivendo, e no Brasil não é diferente, né? Nós estamos aí sofrendo com essa pandemia, e não tem como você desassociar os aspectos da saúde com os aspectos econômicos. A economia está sentindo muito o impacto disso, né? As pessoas estão no seu dia a dia, aí, por força do isolamento social, tendo cada um ao seu modo, tendo que ter criatividade para tocar seus trabalhos. E a gente vem bater um papo aqui, dar algumas dicas, dar algumas orientações, contar algumas experiências para que a gente possa ajudar e colaborar com as pessoas que estão aqui nessa live. Vamos nessa. Vamos então, lá. O que acontece? Planejamento financeiro é uma coisa indispensável para qualquer pessoa, porque a gente vive num sistema capitalista. Então, a gente precisa de dinheiro para a gente comprar as coisas. Sem dinheiro, a gente não faz nada. Felizmente, a gente não vive só de amor. Amor é importante? É. Falando nisso, o pessoal já está soltando um coraçãozinho aí. Quanto mais coração, melhor. Mas a gente precisa também de money. Precisa ter capital, dinheiro para comprar as coisas. Agora, imagine, numa situação que nós estamos, economia parada, escassez de dinheiro, fazer o quê? O que a gente precisa fazer? Se organizar e se planejar. Então, a pandemia chegou aí, é uma realidade, não tem como fugir, tem que encarar de frente. E aí, Edísio, queria que você comentasse um pouco sobre os impactos que essa pandemia vai trazer, e está trazendo, na verdade, e vai trazer no nosso mercado financeiro, na nossa área financeira. Léo, como você falou, né, já está trazendo, já está impactando. E a gente pega, eu vou trazer um pouquinho, falar do iníciozinho dessa crise, né? Quando a crise começou, ela começou de forma muito suave lá na China, as pessoas não davam muita importância, depois estourou na Itália, e aí finalmente chegou no Brasil com esse impacto que a gente está sentindo hoje aí. Quando começou a crise aqui, o elemento do afastamento social, do isolamento social, foi a primeira ação, né, a ser tomada, porque é hoje a principal vacina contra essa doença. E o isolamento social ele traz uma série de reflexos. E o principal e primeiro deles é o econômico financeiro. Empresas fechadas, desemprego, empresas faturando menos dinheiro circulando, né? Então todos esses fatores tem feito com que a economia se retraia. Já se fala aí da expectativa de uma queda no PIB de algo em torno de 5,5%, 6%. Então, assim, é um efeito econômico muito danoso, mas é lógico que no primeiro momento a preocupação tem que ser a questão da saúde. Então, todo esse processo, Léo, tem trazido uma série de problemas, né? Ou seja, a gente tem hoje o nível de desemprego aumentando, a gente tem hoje uma quantidade de empresas muito grande encerrando suas operações, exatamente porque não conseguem se manter. Se eu não vendo, eu não consigo operar. Se eu não vendo, eu não consigo manter minha empresa viva, minha empresa em pé. E aí é a grande questão que eu vou trazer até alguns pontos aqui para quem está aqui nos assistindo, que é empresário, que está tentando aí fazer o malabarismo para poder manter sua empresa ativa. Eu vou trazer algumas orientações, algumas dicas. Se tiver alguma pergunta, traz aí para a gente. Mas esse é o grande desafio, que é o quê? Manter caixa. Qual a preocupação hoje das empresas? Manter caixa, esse é o ponto central, né? E os impactos que essa pandemia tem já apresentado aí para as empresas são esses, né? Ou seja, a dificuldade da operação, as empresas fechando, pessoas perdendo seus empregos, menos dinheiro circulando, recessão, esse é o reflexo. Até quando isso vai durar?
não sabemos. É prematuro, é leviano, qualquer especialista dizer vai durar daqui a tanto tempo, daqui a um mês, daqui a dois, sem que nós tenhamos uma definição muito clara de como é que vai ficar a questão da saúde. Não, o posicionamento econômico ele está alinhado à questão da saúde. Então não dá para a gente fazer nenhuma definição, até porque na própria área da saúde não se tem ainda todas as respostas. A gente está aí acompanhando nos noticiários, né? Então toda essa questão ainda está muito subjetiva, não dá para que a gente cravar quando isso vai acabar. Agora eu tenho no meu sentimento, pela experiência, pelo que tenho lido e observado no mercado, nós vamos passar ainda um tempo para recuperar isso. Quando nós conseguimos a solução da questão da saúde, a gente vai entrar num outro processo, que é a retomada da economia. Então, se a gente for observar, Léo, eu estava acompanhando nos noticiários ontem, algumas regiões do Brasil começaram a flexibilizar o isolamento social, né? Ou seja, permitir algumas áreas a funcionar, inclusive shopping centers. E olha que interessante, mesmo essas regiões que reabriram parcialmente seu comércio, não tiveram a movimentação que esperavam, ou seja, em lojas vendendo 70% menos do que esperava vender. Então, perceba, todo esse processo de retomada ele não vai ser tão rápido nem tão simples. Porque nós sociedade, população brasileira, estamos aí há mais de 90 dias aproximadamente em processo de quarentena e estamos preocupados com toda essa situação. Então, não será fácil essa retomada. As pessoas não vão sair de suas casas todas de uma vez em direção aos shoppings, em direção aos comércios e vão comprar e tudo vai voltar ao normal de uma hora para outra. Absolutamente. Então, esse processo ele vai ser lento, ele vai passar aí por um amadurecimento, né? As pessoas vão se reacostumar a conviver como convivíamos antes. Muitas coisas vão mudar, eu acredito que o mundo será diferente depois dessa pandemia, e espero que isso aconteça logo, que essa retomada, mesmo que lenta, que ela comece a acontecer, porque as pessoas e as empresas elas estão precisando disso. Lógico que com responsabilidade, né, na saúde, com responsabilidade sanitária, não estou aqui defendendo que tenhamos que fazer algo de forma irresponsável, não, mas eu torço que a curva achate, né, que a curva melhore, que as coisas comecem a melhorar e que a flexibilização do isolamento social comece a acontecer para que a gente comece a retomar esse novo normal das nossas vidas. É isso daí. A gente vê assim duas variáveis importantes: a saúde e a economia. Tem que ter um equilíbrio muito bem sensato para as duas coisas andarem bem. A gente não pode, ao mesmo tempo, engessar a sociedade, né, bloquear tudo, parar tudo. Ao mesmo tempo, a gente não pode também liberar tudo, porque tem a questão do vírus, que é uma realidade, e a transmissão aí está acontecendo. Então, o isolamento social, como o pessoal fala, é a melhor medida no momento para não propagar a doença de uma forma tão rápida assim. Agora, tem uma situação muito delicada que são as empresas, porque nós passamos recentemente por uma crise. Em 2015, nós passamos por uma crise, começamos uma crise, então as empresas nesse momento estavam, de uma certa forma, se recuperando de uma maneira muito tímida, mas já estava tendo já uma evolução, e chega 2020, vem a pandemia. E aí, qual é o remédio? Isolamento social. Comércio parado, fecha tudo. Eu vi uma pesquisa do Sebrae, que saiu agora, em maio, que 89% das empresas tiveram uma redução no seu faturamento e que 36% das empresas elas não vão conseguir se manter depois desse isolamento. Então, assim, é um cenário muito triste, porque o que acontece? A gente vê aí que sem empresa não tem emprego. Sem emprego não tem salário. E sem salário não tem consumo. Então, o futuro da economia é realmente preocupante, porque se não tem movimentação, fica tudo parado. Então, para você, o que é necessário para que as empresas, nesse momento, se mantenham em operação, que consigam se manter pelo menos viva diante dessa situação? Léo, você trouxe um ponto bem interessante, né? Poxa, ficar em casa ou ir à rua nesse momento? É difícil. Eu tenho refletido muito sobre essa questão da defesa do isolamento social, ou seja, do ficar em casa, com um contraponto que é a defesa de você retomar a atividade econômica. Eu tenho tido muito cuidado com esse pensamento, com essa reflexão, porque ela, por si só, é polêmica, mas independente da polêmica, a gente precisa fazer uma reflexão realista disso.
eu cheguei à conclusão, na minha análise, sim, que é muito relativo. Cada pessoa ela vai ter o entendimento do que é melhor fazer dependendo da sua condição. Então, se você tem um cidadão que ele, vamos imaginar, ele tem um emprego estável, ele é um funcionário público, vamos pegar aqui como exemplo, e que ele, independente da operação dele sair de casa ou não, ele tem a renda dele todo mês. Então, é óbvio que para ele ficar em casa é muito mais fácil. Mas aquela pessoa, aquele ambulante, aquele assalariado, que ele não tem uma outra fonte de renda, que ele precisa gerar o sustento para sua família, ele vem para um dilema muito grande. Ficar em casa e preservar a minha saúde, ou ir à rua e arriscar a minha saúde em detrimento de trazer algum dinheiro para sustentar a minha família. É uma decisão muito delicada para quem vive isso. Então, não há o certo ou o errado. É uma reflexão que ela vai caber aí a cada um dentro da sua análise. Lógico que, do ponto de vista técnico, ficar em casa é o melhor caminho, ficar em casa é a melhor vacina para essa doença e que eu espero que ela acabe logo. Eu vi aqui nas passagens das mensagens, Jefferson, não me lembro o sobrenome dele, ele perguntava exatamente sobre essa questão da flexibilização do comércio, né, da abertura, da retomada. Então é mais ou menos isso, Jefferson, que eu penso a respeito desse ponto. E voltando, pegando o gancho da sua pergunta, o que é que as empresas precisam observar nesse momento? Eu até comecei falando isso, observar caixa, gestão de caixa. Hoje, o principal elemento que as empresas precisam se preocupar e observar é a gestão financeira, a gestão do seu caixa. Né? Porque empresas elas não quebram por falta de lucro, elas quebram por falta de caixa. Então, se eu tenho hoje um orçamento empresarial, eu sei quanto eu tenho lá que pagar todo mês, mas minha receita caiu, eu vou precisar pegar esse orçamento e readaptá-lo. Vai ter gastos que eu vou ter que deixar de pagar mesmo, eu vou ter que renegociar, eu vou ter que criar algum mecanismo exatamente para poder gerar a operação do meu negócio. E aí eu vou precisar ter criatividade, inclusive, para aumentar o meu caixa. Como é que eu aumento o meu caixa se eu não estou vendendo? Então você vai precisar buscar, seja alguma linha de crédito, se for o caso, seja antecipação de recebíveis, seja a busca de novos investidores para o seu negócio, enfim, a venda de ativos em algumas situações, e você tem aí algumas opções que você pode usar para poder se reinventar e gerar caixa para o seu negócio. Mas, além disso, ter criatividade para se reinventar nesse momento de dificuldade. Estamos vendo aí muitas empresas se reinventando, criando mecanismos de venda online, de venda via drive-thru, via delivery, enfim. Empresas que não são tradicionalmente do ramo de alimentos, que usam muito delivery, mas também usando porque não está conseguindo vender, principalmente quem está no shopping. Então é buscar esses caminhos, né, para que você possa tentar manter o máximo possível a operação do seu negócio, se reinventando, melhorando o seu fluxo para manter caixa, para manter a atividade operacional, reduzindo ao máximo os gastos mensais que você tem normalmente. Aqueles que forem possíveis de serem renegociados, o faça. Aí vale para o aluguel, tem a questão dos tributos, que foi flexibilizado em alguns casos para as empresas, tem a questão, por exemplo, de contas de consumo, água, luz, telefone, buscar renegociação, aqueles gastos que não são tão essenciais. Então, ou seja, é pegar a empresa, botar no papel e ver o que, que você vai ajustar para que você consiga passar dentro dessa expectativa. Gasto com o pessoal é um dos principais gastos que as empresas têm. Tem as medidas provisórias aí que flexibiliza a carga horária, que flexibiliza a possibilidade de suspensão de contrato. Enfim, usar esses instrumentos, né, para que você possa tentar rodar o seu negócio de maneira própria, de maneira o mais saudável possível. Existem também linhas de crédito, que eu vou falar sobre elas daqui a pouco, que também podem ajudar nesse momento, agora com muita responsabilidade. Já eu entro nesse tema aí. Douglas Onofre, né, colocou aqui um comentário que o caminho é e-commerce, sem dúvida. Quem não estava preparado para vender pela internet, realmente está tendo um prejuízo maior ainda. Então, a gente percebeu que houve um movimento muito forte de empresas que não tinham uma estrutura tecnológica de venda através da internet e teve que investir nisso. E a tendência realmente é essa. As empresas têm que se preparar, vão ter que se adaptar para esse momento. E o que a gente vê é o seguinte, essa dificuldade, essa escassez de dinheiro afeta as pessoas, afetam as empresas. Então, o governo federal está preocupado com essa situação como um todo. Eu vi que no mês passado foi sancionada uma lei de liberação de crédito, justamente para micro e pequenos empresários, e permitiu o pagamento em 36 parcelas sem juros. Então, uma forma aí de liberar crédito para essas empresas. Você acha, Edísio, que essa é uma boa opção para o empresário pegar esse crédito que está sendo liberado agora pelo governo federal, ou tem outros caminhos para eles? Léo, a questão da captação de recursos, de buscar um crédito, é uma das opções, né? Porque você precisa de caixa
você precisa manter sua operação, você precisa manter o pagamento de algumas despesas as mais essenciais, e se você não está vendendo, o crédito ele pode ser uma solução. Agora, ele precisa ser pensado em dois aspectos. O primeiro, eu preciso do crédito, eu preciso olhar o meu número, eu preciso do meu orçamento e olhar, peraí, eu tenho outras alternativas aqui além desse crédito? Não. O crédito é minha única opção. Pronto. Se o crédito é minha única opção, eu posso sim aderir ao crédito. Agora, eu preciso entender que em algum momento, seja com ou sem carência, eu vou ter que pagar esse crédito. Então eu preciso que isso venha também para o meu planejamento. Não é tomar o crédito por tomar e achar que eu não vou precisar pagar. Né? Existe aí programas do governo, como a questão da prorrogação do Simples Nacional para as empresas do Simples. Existe um projeto de lei, inclusive, tramitando para flexibilizar ainda mais a questão desse pagamento, mas isso ainda está em projeto de lei. E com as tentativas aí para que possa oferecer às empresas o máximo de fôlego financeiro possível. Você trouxe a questão dos empréstimos. Dia 18 do mês passado, a Presidência da República sancionou a Lei 13.999, que institui o PRONAMP. PRONAMP é mais uma linha de crédito que o governo traz com taxas de juros subsidiadas. Esse PRONAMP, por exemplo, ele vai ter de juros a Selic, que está hoje em 3%, com a perspectiva aí de cair mais um pouco na próxima reunião, mais 1,25% ao ano. Então nós estamos falando aí de 4,25% ao ano aproximadamente. É uma taxa muito, muito boa, né, para capital de giro e para equipamentos, mas que para o empresário ter acesso a essas linhas, ele vai precisar cumprir algumas regras, porque quem vai liberar a linha são as instituições financeiras. Então, linhas de crédito existem, são uma boa alternativa. Eu estou falando de uma aqui que é o PRONAMP, mas tem linhas específicas do FNE no próprio Banco do Nordeste, a 2,5% ao ano, taxa muito subsidiada, mas precisa ser aplicado em ações de combate ao coronavírus, ou seja, a empresa precisa usar isso, precisa demonstrar que ela estará usando esse dinheiro para conseguir se manter dentro do mercado nesse momento de pandemia, né? Mas aí a instituição financeira vai dar todas as orientações. Então as linhas existem. Agora, é importante o empresário ter atenção que infelizmente não é tão simples assim. Você não vai chegar lá na porta do banco, bater a porta e o crédito vai estar lá disponível para você. Então, é preciso que a empresa tenha um cadastro bom, que ela tenha um relacionamento com o banco, em algumas situações garantia real, tudo depende, mas tem disponível, é possível. Tem o próprio crédito da folha de pagamento, que o prazo dele era agora até 30 de junho, não sei se vão prorrogar, não vi sair nada ainda. Enfim, todos com taxas subsidiadas. Agora, uma coisa é estar instituído e regulamentado a linha de crédito, outra coisa é essa linha de crédito estar plenamente acessível ao empresário. Então a gente tem observado, eu tenho acompanhado isso diariamente, e as dificuldades, elas realmente existem, O empresário que ele tiver alguma dificuldade de crédito, ele vai ter dificuldades grandes para conseguir ter acesso a esse crédito. Então é bom se organizar, é bom se planejar, ter um bom relatório, ter um bom plano de negócio para captar, que aí sim você vai ter sucesso nesse processo. Você falou agora de crédito, aí eu lembrei do cartão de crédito, né? Que é uma forma também da pessoa adquirir seus bens, seus serviços. E aí a gente vê que tem uma corrente que é a favor do uso do cartão de crédito, tem outra que é contra. Na sua opinião, cartão de crédito é uma coisa boa para se utilizar? Eu acho excelente o cartão de crédito, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Pode soar estranho nisso, né? Porque se a gente pegar aí os dados do próprio IBGE, do próprio Serasa de endividados, do total de brasileiros endividados, 80% ou um pouco mais com o cartão de crédito. Né? Então, isso de fato. Mas a forma de pagamento, o meio de pagamento cartão de crédito, ele não é ruim. Ao contrário, ele pode ser um grande aliado do empresário e da pessoa física, agora, se fizer uso de maneira adequada. O que não dá é a gente entender que o cartão de crédito é uma extensão da renda e comprar sem um devido planejamento. Não, se eu sei qual é o meu orçamento mensal, quanto eu posso gastar por mês, eu não posso comprar no cartão mais do que o que eu posso pagar. Porque se eu faço isso, eu vou deixar de pagar parte desse cartão, ou na sua totalidade, e vou pagar juros altíssimos sobre esse não pagamento no rotativo. Aí sim, eu vou transformar uma despesa que eu comprei lá numa grande dívida quase que impagável. Se você imaginar aí que tem cartão de crédito cobrando 12%, 13%, 14% ao mês de juros sobre os valores que você não pagou do rotativo, é realmente um absurdo. E aí você cresce essa dívida de maneira exponencial. Então, ele pode ser prejudicial se ele não for usado de forma adequada. Mas o cartão de crédito bem usado, ele é um aliado grande. Para as pessoas físicas, por exemplo,
Se você faz suas compras todas no cartão de crédito, no final do mês, para você organizar ali, saber o que foi que você comprou, onde foi, e organizar suas finanças, ajuda muito. Agora, não dá para fazer isso de maneira desorganizada, como tudo na vida, né? Tudo na vida que você faz de maneira desorganizada, sem planejamento, sem o devido cuidado, acaba dando errado, acaba dando algum tipo de problema. Isso. Daniel aqui colocou um comentário que algumas empresas têm uma grande resistência em aderir à tecnologia. E a gente vê realmente essa dificuldade, né? Tem empresários que têm a mente muito fechada, não evoluiu, não acompanhou o tempo, só que agora não tem jeito. Agora, se ele não partir para a tecnologia, aí ele vai ter que fechar as portas mesmo, porque o caminho é esse. O que acontece? As pessoas vão mudar a sua postura, o seu hábito. Então, as pessoas vão ficar mais em casa e vai pedir o serviço através da internet. Então, se ele não pensar nisso, ele está realmente fadado aí ao fracasso. E falando aí um pouco de crédito pessoal, a gente tem que se organizar realmente diante dessa situação que nós estamos vivendo, né? A situação muito complicada, porque pouco dinheiro, você tem aí uma quantidade de pessoas desempregadas, você tem a questão da redução salarial, então tem que fazer uma organização mais do que nunca. E as pessoas, muitas vezes, não se preocupam com isso, gastam sem ter a noção do pagamento futuro. Então, tem gente que chega no final do mês, não tem mais um centavo, porque já se gastou tudo. Então, o planejamento financeiro é mais do que importante agora. Eu vi uma pesquisa do IBGE que apontou, mas foi uma pesquisa feita agora no mês de maio. De fevereiro até abril, mais de 1.200.000 pessoas perderam seus postos de trabalho em relação a trabalho formal e informal. Então, imagine, essa quantidade de pessoas aí que estão em uma situação muito delicada. Se ela não se organizar, vai ficar muito mais difícil passar esse momento. Então, você acha que o instrumento do planejamento financeiro é realmente um balizador para essa crise? Olha, Léo, não tenha dúvida que sim. Eu digo que eu falo sempre, brinco, nunca foi tão importante, tão desejada se ter uma reserva financeira, uma reserva de emergência, né? Eu chamo de colchão de segurança. Quem tem, né, tinha isso no início da crise, está passando por essa crise com um pouco mais de tranquilidade. Quem não tinha está passando no desespero. Eu que faço atendimentos e faço planejamento financeiro pessoal, tenho clientes que têm reserva financeira e tenho clientes que não têm reserva financeira. E é muito latente, é muito nítida a diferença de como essas pessoas estão passando por esse momento de dificuldade nessa crise, nessa pandemia. Então, é importante que fique esse aprendizado, que pelo menos nós tenhamos, aí vale para a pessoa física e vale para a pessoa jurídica também. As empresas precisam ter uma boa gestão do capital de giro. As empresas precisam saber, mesmo aquelas pequenas empresas, não importa o tamanho, você precisa entender quanto é que sua empresa tem de capital de giro, quanto é que a sua empresa pode se comprometer financeiramente, para que você tenha a condição, né, de gerenciar o seu negócio. E nas finanças pessoais não é muito diferente. Então você precisa saber, assim, se eu ganho R$1.000, R$2.000, eu preciso deixar um pouquinho desse dinheiro, precisa ser muito se não puder, mas um pouco eu tenho que reservar, eu tenho que criar meu colchão de segurança ali. Para quê? Porque eu posso ter uma emergência, eu posso ficar desempregado por algum motivo, eu posso ter uma emergência de saúde, eu posso precisar fazer uma viagem de emergência, enfim, pode acontecer alguma coisa comigo que eu requeira, que eu tenha necessidade de ter um dinheiro ali de imediato. Se eu não tiver essa reserva, eu vou ter que me endividar, pedir emprestado, ou fazer um financiamento, enfim, eu vou ter que criar outros caminhos que vão onerar para mim. Então, ter uma reserva financeira nunca foi algo tão importante nesse momento de crise, e eu espero que as pessoas saiam desse momento com esse legado, com esse sentimento, com esse entendimento do quão isso é importante para a vida financeira de todos nós. Então, acho que planejamento financeiro sempre foi algo importante e nesse momento ele acaba se tornando ainda mais importante. Então, a mensagem que deixo é que as pessoas tenham essa reflexão, porque nós vamos sair dessa crise de saúde e vamos entrar num processo ainda delicado de retomada da economia, como eu falei aqui no início. Então, tudo isso vai requerer toda uma reeducação do ponto de vista do uso do dinheiro, do ponto de vista do consumo e de tudo mais. Eu espero que tão logo a gente saia dessa, mas vai ser preciso ter esse cuidado,
essa atenção, né, com esse fator aí que você trouxe. Eu percebo também o seguinte, a questão das pessoas, algumas pessoas não fazerem planejamento financeiro é porque não foi educada para isso. É fundamental ter educação financeira. E a gente vê que aqui no nosso país, a gente não trabalha de uma forma tão consistente. Na sua opinião, a educação financeira deveria ser trabalhada em que momento na vida do indivíduo? Desde sempre, né? Lógico que se você falar assim, desde o nascimento é um exagero, né? Porque a criança está ali aprendendo. Mas quando a gente fala em planejamento financeiro, a gente tem que pensar do 0 aos 100 anos, tá? É lógico que você não vai ter como inserir a educação financeira numa criança recém-nascida, não é para levar o pé da letra isso, mas é para a gente entender o seguinte, eu tenho que pensar o planejamento financeiro desde quando eu nasci até a minha expectativa de vida. Porque a cada etapa desse ciclo financeiro, que a gente chama, que eu chamo das 5 fases do ciclo de vida financeiro, a gente vai viver cada momento de maneira diferente. Então, dos 0 aos 20 anos, você está na fase da educação mesmo, da educação financeira. A criança até os 10 anos, ela não produz nada do ponto de vista financeiro. Ela está ali só aprendendo, né? E esse momento é importantíssimo. A relação com os pais, a forma como os pais conversam com a criança a respeito de dinheiro. Aí você pode usar uma figura como o porquinho para guardar moeda. Se a família tem o hábito de dar mesada, fazer isso de maneira didática, entendeu? Fazendo a criança entender que se ela não gastar a mesada toda dela de uma vez, ela vai conseguir comprar algo que ela gostaria de comprar e não poderia. Mesmo que sejam coisas simples, coisas bobas, porque para a criança ela não tem noção de grandeza de valor, né? Então, para ela vai começar esse exercício de começar a pensar tipo, poxa, se eu não gastar a minha mesada toda, eu no próximo mês ou daqui a 2 meses eu consigo comprar aquele brinquedo que eu tanto quero e meu pai não pode me dar. Mas com a minha mesada, com o meu esforço. Então ela vai criando a cultura da poupança na criança. Quando ela sair aí com 11, 12 anos, que ela já vai ter um letramento melhor, já vai entender mais de matemática, de juros. Então ela vai começando a entender a mecânica desse processo. Então quando ela chegar lá a partir dos 20 anos, ela vai entrar na segunda fase do ciclo de vida, que entra na fase produtiva, ela já vai conseguir ter a noção do seguinte, ó, eu estou ganhando meu dinheiro, se eu já fui educado a guardar parte do que eu tinha, quando eu começar a trabalhar, eu também farei isso. Então é uma questão de educação mesmo, por isso que o nome é educação financeira. Então o adolescente ele vai começar a trabalhar, ele vai guardar parte do dinheiro dele, e ele vai começar a construir o patrimônio dele, porque ele já veio educado para isso desde sempre. Da mesma forma, Léo, que se você não tem uma educação de base, e é o que acontece com a maioria dos brasileiros, né, hoje, você acaba não tendo noção. E você vai ter distúrbios financeiros por vários motivos. Porque você sofreu muito na infância, porque você passou muita restrição durante a sua adolescência, e agora que você tem o seu dinheiro, você quer estourar o dinheiro todo, porque quando você era pequeno você passava restrições. Então você vai ter distúrbios financeiros de toda hora. Eu falaria aqui uma semana sobre isso, né? Mas a questão é preciso que a gente tenha boa educação financeira. Mas aí diz, e se eu não tive isso na infância, e agora que eu estou adulto, eu faço o quê? Se reeduca, né? Não é difícil, perdão, não é impossível, é difícil, mas não é impossível. E eu digo por mim, né? Eu não tive, historicamente, uma boa educação financeira, eu tive problemas financeiros bem delicados ao longo da minha vida, e estudei a educação financeira por isso. Então eu mudei de comportamento, eu mudei de atitude, e hoje eu consigo falar de educação financeira de uma maneira muito mais leve, muito mais tranquila. Por quê? Porque eu passei por dificuldades grandes e me reinventei nesse processo. Então eu já tive pessoas que fizeram trabalho de acompanhamento comigo que mudaram de vida literalmente do ponto de vista da questão financeira. Às vezes você se endividar, você consumir além do que você pode, às vezes é uma questão realmente de distúrbio, que você precisa parar para refletir por que você faz isso. E acaba se complicando um pouco em algumas situações. Então, é possível se organizar, sim, ter a educação financeira é importantíssimo. Para quem tem filhos aqui, olhem com mais carinho para isso, tentem levar mais informação, falar abertamente sobre dinheiro, explicar quais são os limites, porque a gente, quando é pequeno, quando é criança, às vezes não tem noção de que as coisas têm limite. A gente precisa dizer e fazer nossos filhos entenderem que na vida tudo tem um limite. E o dinheiro também tem limite. Então, se ele crescer achando que ele vai ter o que ele quer, ele vai ter o dinheiro que ele quer, a hora que ele quer, ele vai crescer, vai se tornar um adulto assim. E isso poderá trazer problemas para ele do ponto de vista pessoal e profissional. Então, é bom a educação financeira, é importante esse trabalho e é plenamente possível em qualquer faixa de idade. É preciso só ter consciência. E a gente tem observado, um movimento muito interessante dos brasileiros. A busca
de mais pessoas por esse assunto, por esse tema. Nós temos hoje uma taxa Selic baixa, né? Então os produtos de renda fixa hoje estão rendendo muito pouco, então as pessoas estão migrando para produtos mais voláteis, mais arriscados, e isso requer mais informação, mais conhecimento, mais literatura sobre finanças e sobre educação financeira. Eu vou compartilhar minha experiência, né? Assim, eu não vi educação financeira na escola, mas tive em casa. Meu pai, ele é economista de formação e economista também de fato, né? Porque ele é muito controlado com os gastos dele. E, e quando eu estava na escola, meu pai chegou um belo dia e falou assim: Leandro, eu vou lhe dar uma mesada e você vai controlar os seus gastos com esse valor. Eu achei massa, falei, poxa, botei um dinheiro extra para mim, né? Muito bom. E meu pai me dava sempre um dinheiro para eu fazer o lanche na escola. Aí no dia seguinte, depois dessa conversa que eu tive com ele, eu fui pedir o dinheiro do lanche. O dinheiro era contado, né? Economista sabe como é que é. Então era o dinheiro do salgado e do refresco. Não dava nem para comprar o refrigerante. E ele falou assim: não, eu já lhe dei o dinheiro da mesada. Então você vai controlar o seu lanche com essa mesada. O que foi que ele fez? Ele pegou o valor do lanche e multiplicou por 22, que dá o valor certinho do mês. Então, assim, se eu pegasse o dinheiro do lanche e gastasse na primeira semana, já era. Eu ficava com fome na escola. Então, o que foi que eu fiz? Falei, poxa, eu vou ter que mudar minha postura. Eu resolvi não fazer mais lanche na escola. Eu aproveitava o recreio, jogava a bola, não sentia fome e ficava com dinheiro no final do mês. E aí eu comprava, né, o que eu queria. Ou ia para o cinema, ou ia para o shopping, né? Comprava uma blusa para mim, enfim, essa foi a lição. E a outra foi mais forte ainda, que eu falei com meu pai que eu queria vender fogos em São João. E ele falou, ótima ideia, vamos lá comprar fogos. Aí eu fui na Paralela, ali perto do Parque de Exposição, comprei fogos, cheguei em casa, ele calculou comigo o preço de venda, eu fui no mercado, peguei 2 caixotes, fiz minha banca, botei uma prateleira, botei inclusive um telhado para eu segurar minha banca e comecei a vender. Eu queria até vender na rua, só que eu fui proibido, fui vetado pelos meus pais. E no meu prédio tinha um vizinho, um amigo meu, chamado Patrick, que a família dele tinha uma boa condição. Então o Patrick era o meu melhor cliente, ele comprava sempre na minha mão. Então assim, eu conseguia vender tudo que eu tinha com o Patrick, né? Aí meu pai, com o tempo, perguntou assim, vem cá, Leandro, como é que tá as vendas? Como é que estão as vendas? Não, tá bombando, né? Tô vendendo bem. Ele falou, você já ganhou quanto? Eu não lembro na época, né? Mas assim, é como se fosse, sei lá, R$ 300. Ele falou, ótimo que você está vendendo, mas eu gastei R$ 150 com você. E você precisa me dar esse dinheiro porque não é seu. É seu, é o seu lucro. Eu, com 12 anos, não entendi aquilo. Eu fiquei com uma raiva mortal, mas não dei ousadia para meu pai e não chorei em nenhum momento. Recebi a porrada e segurei. E dei o dinheiro para ele. Falei assim, pô, não sei por que o pai fez isso. Depois de alguns anos que eu fui entender por que ele fez isso. Meu pai não precisava daquele dinheiro. Claro que ele fez para mostrar para mim a importância que era ganhar aquele dinheiro. Porque dinheiro de mão beijada, você gasta fácil. Quando você corre atrás e você dá valor, é outra história. Então, assim, eu aprendi na pele, né, a me organizar financeiramente. Então, eu tenho uma planilha que eu controlo todas as minhas receitas e minhas despesas, que eu faço há 18 anos. Maravilha. Minha namorada fala assim, você e minha tia são as únicas pessoas que eu conheço que guardam comprovante de cartão de crédito. Aí eu guardo o comprovante, porque no final do mês eu separo o que eu gastei de combustível, o que eu gastei de mercado, o que eu gastei de lazer. Então, assim, eu tenho noção de quanto é que eu ganho e quanto é que eu gasto. Quanto você gasta, perfeitamente. Isso. É isso aí, parabéns. Seu pai fez o dever de casa certinho e aí, mais ou menos você endossa o que eu estava falando aqui. Né? Se você vem de uma família que se preocupou com a educação financeira, não é que nós não possamos fazer o que podemos pelos nossos filhos, temos que sim, mas o elemento pedagógico da educação, que o que seu pai fez com você foi pedagógico. Ele lhe ensinou algo para a sua vida, entendeu? Porque se você cresce, se torna um adulto,
achando que tudo vem fácil, que tudo vai fácil, você talvez não conseguisse construir a vida que você tem hoje. Talvez você não fosse a pessoa tão bem sucedida profissionalmente e pessoalmente que você é hoje por falta dessa percepção. Então isso é muito importante, Léo. Agradeça profundamente a seus pais, porque isso foi uma lição riquíssima. Então é bem dentro dessa linha mesmo. Então se tem educação financeira, se você tem atitude, você vai fazer, você vai construir, você vai realizar. Porque o elemento da educação financeira está ligado ao comportamento. É o que nós somos capazes de fazer, né, para poder gastar bem, viver bem. Não é que você não possa ir ao shopping, comprar uma roupa, não, absolutamente, tomar um cafezinho, não é que você tem que se privar disso. Você deve sim fazer tudo que você tem vontade, que lhe deixa feliz, porque ser feliz, ter prazer faz parte da vida. O que não dá é para você fazer isso de uma forma que esteja fora do seu padrão de vida, fora totalmente do seu orçamento. Então, feito isso de maneira organizada, você vai conseguir ter sucesso sempre. E é aquela história, se você quer construir, se você tem um sonho, você quer comprar uma casa, um carro, um terreno, uma bicicleta, uma moto, o que for, você vai ter que fazer um esforço para isso. Se você não tem o dinheiro, você vai ter que se privar, economizar aqui nesse momento para realizar aquele sonho, realizar aquele projeto que você tanto queria. E quando você chega e realiza esse projeto, que é o resultado do seu esforço, a alegria e o prazer que você sente é incalculável, é indescritível. Você falou duas coisas aí super importantes. A pessoa tem que ter a questão da disciplina e também a questão do autocontrole. Porque nem tudo que a gente quer, a gente pode comprar. Né? Tem as 3 regrinhas que o pessoal fala. Você tem que perguntar a si mesmo se eu quero, eu preciso, eu posso. Se a resposta for sim nas 3, você está fazendo uma compra consciente. Normalmente a primeira é sim, né? Pô, eu quero. Quero. Agora eu posso, eu preciso. Eu também quero ir para Dubai, né? Pô, eu quero ir para Dubai, claro que eu quero ir para Dubai. Eu preciso, eu preciso, trabalho para caramba, né? Então, assim, eu acho que eu mereço uma viagem. Agora eu posso, aí né, já é diferente. Aí você tem que analisar. Essa daí é a chave. Então, se uma dá negativa, é melhor você não apostar agora. Dá um momento, se prepara. Reflete, toma água. No momento, toma água, né? Volta. Tem Aracaju aqui pertinho, você pega a linha verde, vai de carro, tranquilo, faz outro passeio. Não é isso? Exatamente. Se diverte também e relaxa. É bem isso. Então, acho que é ter atitudes positivas nesse aspecto. Tá? Não é deixar de viver, mas é viver dentro das possibilidades para que você possa ter prazer, ter alegria e ter uma boa vida do ponto de vista financeiro. Isso. É bem isso mesmo. Então, né, aqui na nossa conversa, uma mensagem que fica aí para vocês, que planejamento financeiro não é só a empresa que faz, não. As pessoas têm que fazer também. Então, assim, empresa tem gasto, empresa tem lucro, tem receita, tem. As pessoas também têm seu rendimento e suas despesas. Então, o que a gente faz na empresa tem que fazer também na nossa vida pessoal. É fundamental andar casado. Exatamente. É bem isso mesmo. Então, é o dever de casa, né, pessoal? Fazer o planejamento estratégico. Edith, você dá alguma dica de como a pessoa deve fazer o planejamento estratégico? Primeiro, fazer um diagnóstico, Léo. Primeiro, eu preciso entender para onde é que vai cada centavo que eu gasto. Primeira coisa, você deu o exemplo seu aqui, que você tem aí uma planilhinha que você lança todas as suas receitas e todas as suas despesas. É mais ou menos, o primeiro passo é esse. Porque se eu não sei com o que eu estou gastando, às vezes tem gente que não sabe nem quanto ganha, né? Eu não posso tomar nenhuma decisão seguinte. Então, fazer o diagnóstico, você pega lá ou pega uma cadernetinha, ou usa um app, o método que ficar mais confortável. E por um período de 30 dias, anota tudo que você gasta, tudo mesmo. Né? O transporte, a bala, o cafezinho, sabe? Tudo que você gastou. Quando você fechar esse ciclo de 30 dias, ponto, pega esse relatório e vai dar uma olhadinha, separa lá o que foi farmácia, o que foi conta de consumo, o que foi lazer, para você ter uma noção para onde é que está indo o seu dinheiro. Provavelmente você vai encontrar ali uns 15 a 20% de gastos que você nem sabia que tinha. Né? E aí você vai começar o processo de reorganização. Você vai economizar em algumas coisas, vai eliminar outras e vai trazer o seu orçamento para dentro do seu controle. Esse é o primeiro passo. Depois disso, você vai aí sim criar os seus projetos. O que é que eu quero para a minha vida? O que é que eu quero ser? O que é que eu quero construir? Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero, sei lá,
montar minha empresa, montar meu negócio, enfim. Qual é o seu projeto de vida? Qual é o seu sonho? Né? Bota isso no papel, transforma esse sonho em objetivo. Transformar sonho em objetivo é você sonhar, pensar, definir, fazer as contas do quanto custa esse sonho e começar a se organizar para realizar esse sonho. Lembrando de um detalhe, quando eu falo começar a se organizar para realizar um sonho, você não deve de forma nenhuma abrir mão 100% do seu lazer, do seu bem-estar, em prol de um único sonho se ele for de longo prazo. Por quê? Porque você não conseguirá sustentar por muito tempo uma série de privações em prol de um único objetivo. Certamente no meio do caminho você vai desistir. Então, se você tem um sonho de eu quero ter a minha casa própria, eu vou guardar dinheiro para construir ou para comprar a minha casa. Isso vai demorar aí 10 anos, 5 anos, não sei a condição de cada um. Maravilha, mas crie projetos de curto prazo. Pequenas viagens, né, passeios, coisas que lhe deem prazer, para que ao longo desse tempo de 5 anos, 10 anos que seja, você ainda que esteja com alguma limitação para chegar no seu objetivo, que é comprar a sua casa, você realize e você aproveite momentos bons ao longo desse período, porque viver, ter alegria, ter prazer faz parte da vida, necessidade fisiológica. Então, a privação ela precisa ser controlada, senão você acaba perdendo o estímulo e a vontade de chegar no seu objetivo de longo prazo. Então, tenha muito cuidado com isso. Mas fazendo e tomando esses cuidados é plenamente possível. Tá? Não estou dizendo que é fácil, vai depender de cada situação, mas possível, com certeza eu lhe digo que é. Bem, então assim, fez o planejamento, levantou a sua receita, a sua despesa. Faz a matemática, subtrai um pelo outro. Se sobrar dinheiro, ótimo, você começa a poupar, que isso daí é ideal. Dizem que quem consegue poupar pelo menos 10% do seu rendimento líquido já é um bom sinal. Se você conseguir poupar mais, melhor ainda. Agora tem uma questão, você conseguiu esse objetivo, conseguiu poupar esse dinheiro. Vai fazer o que com ele? Vai guardar embaixo do colchão? Não é o ideal, porque o seu dinheiro vai ficar parado, estagnado. Ele vai ficar depreciado, porque a inflação ela vai aumentar o preço do produto, do serviço, e o seu dinheiro não vai acompanhar. Então, a melhor forma aí é você aplicar esse dinheiro. E aí tem diversas aplicações, poupança, CDB, ações, opções, câmbio, né, commodities. E aí, Edísio, nesse momento agora que a gente está vivendo de pandemia, que a atenção tem que ser redobrada, né, quais são os cuidados que você indica para a pessoa que quer aplicar o seu dinheiro? Bom, o primeiro cuidado é você precisa investir em produtos que você conheça, ou que alguém que está ao seu lado conheça. Tá? Evite investir naquilo que disseram a você que é bom. Porque o que é bom para mim pode não ser bom para você. Por vários aspectos. Primeiro, pelo perfil. Quando eu vou fazer um investimento num produto mais volátil, que tem mais risco, né, ações, vou comprar uma ação de uma empresa, vou entrar num fundo de ações, num clube, enfim, eu preciso ter a tranquilidade de saber que eu vou colocar aquele meu dinheiro naquele produto e que meu dinheiro pode valorizar como pode desvalorizar. Agora, o exemplo agora da crise é muito clássico. Muita gente que vinha investida em produtos de renda variável viu o seu dinheiro virar pó. Com os papéis, a Bolsa de Valores, o Ibovespa saiu de 117 mil pontos e veio a 65. Não derreteu a Bolsa, literalmente. Então, se você não tem estômago para suportar essas volatilidades de mercado, recomendo não ir para a renda variável ou, se for, ir com um valor bem pequeno do seu patrimônio. Porque realmente renda variável é bom, mas para quem está acostumado a operar, para quem tem tranquilidade para essas operações. E aí a gente tem outras opções. Você tem opções de renda fixa, que rendem pouco, porque a base da renda fixa é o CDI, que está atrelado à Selic, 3% ao ano hoje. Mas você tem CDB, você tem letra de crédito. Cuidado com esses produtos observar qual é a empresa emissora desses papéis. Principalmente nesse momento. Você tem muitos bancos, muitas empresas emitindo papéis, emitindo CDB, emitindo debêntures, que é uma outra lei interessante. Então observa se essa empresa é confiável, se ela está estável no mercado, como é que está o balancete, o balanço dessa empresa, se ela está dando lucro, se ela não está, qual é o histórico. Estuda um pouquinho a empresa antes de comprar o papel. Esse é o cuidado. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento muito peculiar. Muitas empresas caíram, ou a grande maioria nesse momento de crise. Algumas vão retornar e vão voltar a crescer, já estão voltando, outras não. Então, como nós não temos bola de cristal para saber quem volta e quem não volta, eu pesquiso antes de investir meu dinheiro nela.
Então esse é o cuidado que você tem que ter. E tem o tesouro direto, tem a própria caderneta de poupança, tudo vai depender da estratégia de cada um. Ah, diz, mas a caderneta rende pouco. De fato, mas se você tiver pouco dinheiro para começar, não há problema algum você usar a caderneta de poupança. Põe lá o dinheiro na poupança, vai juntando. Quando você tiver um volume maior, você vai e compra um CDB, compra um tesouro direto, compra uma letra de crédito, né? E vai evoluindo. Né? O importante é que você tenha o hábito de organizar, de se organizar financeiramente e começar a poupar, que é uma atitude muito bacana, que vai lhe dar muita tranquilidade e prosperidade. Daniel pergunta aqui, Edson, quais são as melhores opções de aplicação em renda fixa? Em renda fixa, Daniel, obrigado aí pela pergunta, todas elas vão render aproximadamente a mesma coisa. Você vai conseguir um diferencial se você for buscar fundos chamados fundos de investimento multimercados, que eles têm uma parcela da sua composição em renda fixa e uma parte em renda variável. Aí você vai ter fundos multimercados com muita volatilidade, que balançam muito com o mercado, e você vai ter fundos multimercados que balançam um pouco. Por que isso? Porque depende da quantidade proporcional de ações ou de papéis de renda variável que ele tenha. Então ele é misto, ele nem é renda fixa sozinho, nem é renda variável. Então o que você faz? Escolhe um multimercado que tem uma volatilidade de até 2%. Então você vai estar aí dentro de um produto que vai balançar pouco e vai lhe dar uma rentabilidade um pouquinho melhor do que um fundo de renda fixa puro, tá? Do que talvez um tesouro direto, do que um CDB. Então é muito de buscar essas alternativas que sejam mistas. Fundos de investimento de fundos imobiliários também é uma opção, mas os fundos imobiliários no momento têm balançado muito e têm retornado com pouca velocidade nesse momento de crise. Então se decidir por esse caminho, estuda direitinho o papel para não se atrapalhar nesse caso. Jefferson pergunta aqui, Edson, com as empresas quase paradas, vale a pena investir em ações? Oi, Jefferson, mais uma vez obrigado aí pela participação. Jefferson, não vamos misturar as coisas em sentido seguinte. Se eu entendi a sua pergunta, você tem uma determinada empresa, a sua empresa não está rodando por conta de toda essa conjuntura de pandemia, mas você tem um caixa ali dessa empresa, você tem um dinheiro guardado dela, vai pegar esse dinheiro e vai investir em ações. Eu, particularmente, se fosse consultor da sua empresa, não recomendaria. Por quê? Porque você está pegando o patrimônio do seu negócio e está arriscando ele. É como você sentar numa mesa de jogo e apostar. Se der certo e você apostar no preto, der o preto e você ganhar, tá bacana. Mas se não der, você quebra a sua empresa de uma vez. Então você não arrisca o patrimônio do seu negócio, tem um patrimônio principal da sua vida. Então, se você não está rodando e você tem um caixa, para ele não ficar sem nenhuma rentabilidade, você vai buscar essas opções que eu dei aqui de renda fixa, ou algumas até que tem um pouco de renda variável, mas com pouca volatilidade, como os fundos multimercados. Porque você não vai arriscar o patrimônio, né, do seu negócio, para quando a crise passar, você poder retomar suas atividades de maneira própria. É como eu disse, é sorte. Se você jogar e der certo, bacana, mas pode não dar e você pode comprometer um negócio de uma vida. Então isso é muito arriscado. O negócio de sua empresa não é investir no mercado financeiro. O negócio dela é o objeto social dela, tá? É o objeto principal lá. Então investir no mercado financeiro são atividades para quem está ali para especular e para ganhar com esse tipo de ação. Beleza, Edson. Estamos chegando aqui na reta final. Passou rápido, né? Passou rápido, bate-papo massa. Foi legal mesmo. E assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, em relação à questão do planejamento, né? Para quem nunca fez, ou para quem faz, né? Qual é realmente esse caminho que a pessoa deve seguir e como a pessoa deve se comportar nesse momento aí de pandemia? Exato, é ter cautela, né, Léo? Acho que é se planejar bem, planejamento falamos bastante dele aqui, é se organizar, ter todo um cuidado para fazer o planejamento dentro das condições da realidade de cada um, tanto para a sua empresa quanto para a sua vida pessoal, né? E conseguir passar por esse momento de crise e sair dele bem, sair dele com a cabeça para cima, e retomando o negócio, retomando as atividades, voltando a vender, voltando a prosperar, que é o que eu espero para todos nós, para esse momento que a gente vem passando. E para o nosso dia a dia, o que eu deixaria de mensagem aqui a palavra de ordem é solidariedade. Hoje nós temos, eu digo sempre, eu, você, Léo, muitos que estão aqui, né, todos estão aqui na nossa live, tem onde morar, tem o que comer, passa por dificuldade, mas está passando por essa crise, mas tem muita gente que não.
tá passando uma dificuldade muito grande. Então vamos olhar para o próximo nesse aspecto. Se eu vou fazer uma compra, fazer compra de mercado, compra no meu bairro, compra no pequeno empresário, compra naquele negócio que está ali perto de mim, porque eu ajudo a fomentar aquele negócio daquele empresário que já deve estar sendo muito difícil. As grandes empresas hoje já estão continuando vendendo de forma escalável, e o pequeno empresário, o pequeno negócio não. Então vamos consumir no nosso bairro, vamos comprar ali perto, comprar do pequeno empresário, ajudar a circular o dinheiro na economia onde vivemos, para que as pessoas possam, ao seu modo, ter sustentabilidade, né? Porque realmente tem muita gente parada, tem muita gente com dificuldade. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, agradecendo. Já aproveito aqui para não tomar o tempo todo, agradecer a todos vocês pela participação, a você, Léo, pelo convite. Foi uma honra para mim participar. Quem quiser me acompanhar, a gente tem um trabalho muito grande com um projeto chamado CRI 360, que ajuda empresários. Somos 5 profissionais de áreas diferentes, onde a gente faz um trabalho muito bacana. Tem um canal no Telegram, onde a gente dá dicas e orientações todos os dias de cada uma das áreas: área financeira, área jurídica, área contábil, área de gestão de pessoas e a área de marketing. 4 excelentes profissionais que estão lá. Então quem quiser e tiver o interesse de acompanhar isso, entra na minha página do Instagram lá, @EdizioFreireOficial, vai na bio, tem um link lá do canal, se inscreve no canal do Telegram, que vocês vão poder ali participar, perguntar, ter conteúdo atualizado, muito bacana. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Eu tenho uma coluna no Jornal Correio que sai toda segunda-feira, e também sou colunista da Band News, e falo na Band News toda segunda de manhã. Então acompanha lá, e eu teria o maior prazer em responder, em ajudar, em orientar aquilo que tiver na minha alçada. É só agradecer a Deus pela oportunidade e a você, Léo, pelo convite. Não falei que eu quero estourado, rapaz? O pessoal aqui que você ganhou um fã-clube aqui, viu? Sandra, Rosa, professora Adriana, professora Inês, elogiando aí a sua fala. Foi bastante esclarecedora, né? Fala de forma simples, que atinge a todos. A ideia é essa. E eu convido a vocês a acompanharem o Instagram da Cairu, porque nós teremos mais lives. Então, esse projeto vai se estender aí por mais dias. Vou falar apenas algumas que vão acontecer agora mais recente, no dia 6 de junho, comportamento de massa em tempos de pandemia. Dia 8 de junho, logística empresarial e as novas configurações do mercado pós-pandemia, que vai fazer aqui a moderação é a professora Inês Garrido, que está aqui conosco, nos ouvindo, e professor Rodrigo Vieira. Dia 9 de junho, o uso das estratégias do marketing digital para ser visto e ser lembrado em período de isolamento social. A moderação vai ser comigo, e o empresário Fabrício Santorini vai participar. E no dia 10 de junho, desvendando o direito militar. Então, pessoal, agradeço aí a participação de todos, né? A live vai ficar gravada no IGTV, vocês vão poder acessar depois no Instagram da Cairu, né? Agradecer aqui a equipe de marketing, aí na figura de Tiago e Thaís, os demais colaboradores, e a professora Gidélia, que foi a idealizadora desse projeto, de ciclo de lives, que o pessoal está participando e tendo um feedback positivo. Então, Edísio, muito obrigado aí, né, por você ter participado conosco. Eu tenho uma admiração muito grande por você, pelo profissional e pela pessoa que você é, viu? Obrigado, Léo. Obrigado. É verdadeiríssimo. Um abraço a você, a todos os meus alunos e alunas que estão aqui acompanhando. A Cássia, um beijo para você. Todos que eu não consegui falar o nome, porque eu não consigo ler e conversar ao mesmo tempo, né? Isso que é mulher que consegue fazer mais coisa, tudo mais, né? Eu não consigo não tenho muita habilidade não, mas deixo um carinhoso abraço aqui a todos vocês. Abraço, Léo. Um beijo a todos aí que participaram, gente. Só tem agora 15 segundos. Coração para todo mundo aí, certo? Bom final de semana. Abraço. Abraço.